Oi, pessoal, vamos retomar então? Tomar aí um cafezinho para dar uma esquentadinha? Gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo entendendo? Vocês ficam caladinhos assim, depois vai todo mundo mal na prova. Josefina, você sempre pergunta, pelo amor de Deus, cadê você? Estou aqui, E, professora. tá, tomou um cafezinho, tá acordadinha? Já. Ou está a fazer frio? Quando tá frio é pior ainda, né? E o pessoal se É. encolhe. Eu sabe que eu estou imaginando aqui, eu até falei aqui para um professor que chegou. Hoje vocês estão tão calados que eu pensei assim, eu acho que eles conectaram. Estou embaixo do cobertor na cama, todo mundo de pijama ainda, enroladinho com o fone de ouvido, só ouvindo eu falando com os olhos fechados. Falei, meu Deus, como é que vai entrar isso na cabeça dessas pessoas? Com raríssimas exceções, hein? Josefina deve estar de pé sentadinha, né, Josefina? Não tem como, tenho que sentar aqui, não dá para dormir. Eu falei, Tem que trabalhar. Josefina deve ter horário para pular da cama, não tem jeito. Ela deve estar sentadinha, tendo que ouvir aqui. Oh, Pensei, não, não dá para ficar na cama, não. não, imaginei. Vamos lá, vamos voltar. Deixa eu voltar aqui. Escola web. Deixa eu tentar agora. Toda hora é um BO, né? Agora aqui de novo. Hum, Deixa eu abrir aqui agora. A gente parou aqui, né? Ó. Então, para fazer a nossa sopinha, vamos dizer assim, o que que a gente vai precisar? Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. O que que a gente vai principar? O DNA da amostra. Eu não sei porque quando eu uso esse mouse ele produz isso daqui. Deixa eu ver se eu usar o dedo aqui. Ó, o Prime, não, sempre faz o negocinho para cima, né? Os DNTPs, que é a adenina, timina, citosina e guanina, né? Ataque polimerase, gente, ela tem esse nome de ataque em homenagem a uma bactéria encontrada no fundo do mar, cuja DNA polimerase dela ela justamente suporta essas altas temperaturas, por isso que o nome é TAC polimerase, tá? Porque vocês vão ver que a temperatura para a DNA polimerase agir é de 72 graus. Então, extraíram a DNA polimerase desse micro-organismo aqui, por isso que ela chama TAC polimerase. Aí vem o tampão, né, que a gente precisa ter uma solução para não ter variações de pH, o tubinho para que ocorra essa reação, e o termociclador, que é onde vai acontecer essas variações de temperatura, né? A primeira delas de 95 graus, pensando em um único ciclo. A primeira de 95 graus, vai abrir aqui, ó, tá? Aí depois temperatura de 55 graus, que vai ter hibridização dos primes, que são primes específicos daquele gene, tá? E depois que eles hibridizarem, que a gente chama essa palavra hibridizar, que é quando eles grudam na sequência complementar. Hibridizar, a DNA polimerase vai polimerizar tanto de um lado como do outro. E aí a gente vai ter aqui, ó, duas fitas de DNA, né? O que era uma, fica duas. Lembrando que é uma duplicação semi-conservativa, tanto é que a gente tem aqui o DNA
representada aqui por um lado verde e azul, e aqui embaixo, ó, o lado verde aqui em cima, o lado azul aqui embaixo, o lado laranja são as duas fitas novas, tá? Então, esse é um ciclo. Fazendo isso 25 a 35 vezes, você tem aí 35 mil cópias, mais ou menos, desse mesmo fragmento. Então, a reação de polimerase cadeia é uma técnica que permite fazer várias cópias, né, 10 elevado a 9 cópias no final de 3 horas, né, de um fragmento específico de DNA. É uma amplificação de sequência específica do DNA. Quando a gente fala que a gente vai amplificar várias vezes um mesmo fragmento, nós chamamos esse fragmento de amplicon, né? Então, quem é o amplicon da vez? É o gene BRAC1, que é o gene é o oncogene, né? Que quando ele é expresso, dá-se o início do câncer de mama, né? Então, toda amplificação de uma sequência específica do DNA de um amplicon várias vezes é o princípio da técnica de PCR, tá? É o mecanismo baseado na replicação do DNA. Então, ele tem várias aplicações, o PCR, né? Ele é aplicado para a detecção de micro-organismos e material biológico. Então, vamos supor, eu quero detectar a COVID, né? SARS-CoV-2 numa amostra de secreção nasal. Então, como é que eu devo atuar? Então, eu vou atrás de um gene específico do vírus. Desse gene específico, eu sequencio ele, então eu sei o tamanho dele, né? E quantos pares de base ele tem, quais são as bases, né? Adenina, timina, citosina, guanina, tudo. Depois eu faço o desenho dos primers, tá? Aí depois que eu tenho os desenhos dos primers, eu posso então aplicar a técnica de PCR, tá? Então, a detecção de um micro-organismo. Então, se formar aquela banda, né? Aquela bandinha amplificada naquele material de secreção nasal de um paciente, eu sei que aquela banda amplificada é porque o primer grudou na sequência de um gene específico do vírus e assim ele foi amplificado 30 milhões de cópias, tá? E, portanto, foi a única banda, manchinha que eu vi naquela foto do gel, né? Então, detecção de micro-organismos em amostras biológicas, identificação de gênero de micro-organismo, porque às vezes eu posso desenhar um primer específico para uma proteína que só existe naquela espécie, tá? Investigação da origem genética de diferentes doenças, detecção de micro-organismos que são, né, modificados geneticamente, análise de marcadores moleculares para diferentes finalidades, determinação de paternidade, né, sexagem de embriões, análise forense, necrópsia, e esse último aí atrai bastante, né, gente? Principalmente biólogos e biomédicos, porque é cena do crime total, né? Então, quando a gente chega, por exemplo, a vítima é, lutou contra o agressor e foi achada embaixo da unha dela células da pele, porque ele arranhou, né, o agressor. Então, retira essas células que estão embaixo da unha, retira o DNA delas, né? Então, vamos ver o gene de uma proteína respiratória. E aí a gente, né, vê que esse gene estava presente nesse material, numa determinada posição e quantidade, que a gente joga isso em um banco, tá? Em um banco de genes dessa mesma enzima, né? Dessa mesma enzima, de vários estupradores que a gente